Hoje temos um assunto importante para o funcionamento de seu corpo, os seus rins. Os rins são órgãos vitais para a nossa saúde. Porém, alguns hábitos cotidianos podem prejudicá-los. Neste vídeo, vamos destacar 11 hábitos nocivos para os rins e oferecer dicas valiosas para evitá-los. Fique atento para garantir a saúde desses importantes órgãos. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo nosso vídeo. Além disso, temos um presente especial reservado para você. E para desbloqueá-lo, temos uma meta de curtidas nesse vídeo. Neste vídeo, o nosso objetivo é claro: atingir 10.000 curtidas, uma marca significativa que desbloqueará um presente surpresa exclusivo no final do vídeo. Portanto, permaneçam até o final e não se esqueçam de deixar o seu like para fortalecer o canal. Nos próximos minutos, vamos explorar o mundo da saúde. Sem mais delongas, vamos identificar e desmascarar os maus hábitos que podem silenciosamente sabotar a saúde dos seus rins. Muitas vezes, passamos pelas nossas rotinas diárias sem perceber o verdadeiro impacto que determinadas ações podem ter. Nosso foco está nos rins, esses órgãos em formato de feijão que têm um papel vital na filtragem dos resíduos do sangue, assegurando o equilíbrio de fluidos e a regulação da pressão sanguínea. Apesar disso, certos hábitos diários podem ser nocivos para eles sem que você perceba. Neste vídeo, vamos explorar 11 hábitos cotidianos que podem prejudicar seus rins sem que você tenha conhecimento disso. Essa compreensão é fundamental. Conscientizar-se desses hábitos e agir para resguardar a saúde dos seus rins é crucial. A questão-chave é: você está, sem perceber, prejudicando seus rins? A decisão é sua. Manter esses hábitos arriscados, colocando em perigo a saúde renal, ou fazer escolhas informadas para protegê-los. Nos próximos minutos, não apenas revelaremos esses hábitos prejudiciais, mas também ofereceremos dicas práticas e soluções para manter rins saudáveis. No final deste vídeo, você terá um melhor entendimento de como proteger este órgão vital. Antes de começarmos, é importante destacar que este vídeo é puramente para fins educacionais. Se você tiver preocupações relacionadas à saúde, recomendamos fortemente consultar um profissional médico. O consumo excessivo de sal é o primeiro hábito discutido, e suas consequências na saúde renal são significativas e respaldadas por evidências científicas. O alto consumo de sal está associado à hipertensão, onde o aumento dos níveis de sódio na corrente sanguínea leva à elevação da pressão sanguínea. Isso faz o corpo reter mais água para diluir o sódio, resultando em pressão adicional nos vasos sanguíneos, um fator de risco bem conhecido para doenças renais. Esses efeitos prejudiciais do excesso de sódio vão além do aumento da pressão sanguínea. O sódio em excesso pode danificar diretamente os tecidos renais, induzindo inflamação e estresse oxidativo. A desregulação eletrolítica decorrente desses altos níveis de sódio podem prejudicar a habilidade dos rins de regular sal e água de maneira eficiente. Com o tempo, isso pode resultar em danos nos tecidos renais, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento e progressão da doença renal crônica. Reduzir a ingestão de sal não apenas é uma medida prudente para controlar a pressão sanguínea, mas também é um passo crucial para preservar a saúde renal e minimizar o risco de complicações associadas aos rins. Essas conexões entre a alta ingestão de sal e os danos renais foram destacadas em estudos que abordam abordagens dietéticas para controlar a hipertensão, bem como pesquisas publicadas em revistas acadêmicas de fisiologia renal. O segundo aspecto é a hidratação inadequada, muitas vezes negligenciada em nossas rotinas diárias,
mas capaz de desencadear uma série de impactos adversos na função renal. Um dos resultados significativos é a redução do fluxo sanguíneo para os rins devido à diminuição do volume total de sangue. Essa redução no fornecimento sanguíneo implica que os rins recebem menos oxigênio e nutrientes, prejudicando sua capacidade de funcionar corretamente. Estudos, como os da Sociedade Brasileira de Nefrologia, confirmam claramente esse fenômeno, mesmo com uma desidratação leve. Além disso, a hidratação inadequada afeta o papel vital dos rins na eliminação de resíduos e toxinas do sangue. Quando o corpo está desidratado, os resíduos podem se concentrar na urina, tornando desafiante para os rins eliminá-los de maneira eficaz. Essa concentração elevada pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo, aumentando o risco de desenvolver pedras nos rins ou infecções do trato urinário. Estudos científicos, como os publicados na Revista de Fisiologia Renal, destacam a importância de uma hidratação adequada para facilitar a remoção de resíduos pelos rins. A falta de hidratação também está fortemente associada à formação de pedras nos rins. Quando há insuficiente líquido para diluir a urina, a concentração de minerais e sais na urina aumenta, criando condições propícias para a cristalização dessas substâncias. Diversos estudos, incluindo pesquisas destacadas no Jornal de Urologia, estabeleceram uma relação convincente entre a baixa ingestão de líquidos e um maior risco de desenvolvimento de pedras nos rins. Além disso, a desidratação prolongada pode contribuir potencialmente para o início e a progressão da doença renal crônica, uma condição caracterizada pela perda gradual da função renal. A DRC pode levar a sérias complicações de saúde se não for tratada. Reconhecendo isso, a Fundação do Rim enfatiza o papel crucial de manter uma hidratação adequada. O terceiro ponto abordado é a ingestão excessiva de açúcar, algo que pode impactar significativamente a saúde dos rins através de diversos mecanismos. Primeiramente, o aumento no risco de diabetes tipo 2 é um grande contribuinte para doenças renais, já que causa danos aos vasos sanguíneos dos rins. Além disso, dietas ricas em açúcar frequentemente levam à obesidade, sobrecarregando os rins devido à resistência à insulina e à inflamação. O excesso de gordura corporal pode até exercer pressão física nos rins. Outro ponto é que o consumo excessivo de açúcar está associado à hipertensão, causando danos aos vasos sanguíneos dos rins e prejudicando a filtragem. Por fim, níveis elevados de açúcar no sangue levam à formação de produtos de glicação avançada, que se acumulam nos tecidos renais, promovendo estresse oxidativo e inflamação, resultando em danos nos rins e na redução da função. Reduzir a ingestão de açúcar é crucial para preservar a saúde renal e minimizar os riscos associados aos rins. O quarto ponto a ser considerado é o uso excessivo de analgésicos. Medicamentos de venda livre como ibuprofeno, aspirina e naproxeno, comumente utilizados para alívio da dor quando usados em excesso ou por períodos prolongados, podem ter efeitos prejudiciais na função renal. Esses medicamentos podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo seu papel vital na filtragem de resíduos e na regulação da pressão arterial. Pesquisas extensas publicadas no Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência enfatizam a conexão entre o uso desses analgésicos e lesões renais, destacando os riscos associados a esses medicamentos. Outro analgésico comum, o acetaminofeno, também pode representar uma ameaça à saúde renal se usado em excesso. Embora seu impacto principal seja no fígado, danos hepáticos graves induzidos por overdose de acetaminofeno podem afetar indiretamente a função renal, conforme documentado no Jornal de Hepatologia Clínica e Translacional. Além disso,
O uso prolongado de certos analgésicos tem sido associado a um aumento do risco de desenvolvimento de doenças renais, incluindo a doença renal crônica, DRC, uma condição caracterizada pela perda gradual da função renal ao longo do tempo, representando um risco a longo prazo. Outro ponto significativo é o tabagismo. Esse hábito, conhecido por seus efeitos adversos na saúde geral, também afeta os rins. Uma das consequências negativas é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, devido à constrição dos vasos sanguíneos causada pelo fumo. Essa diminuição no fluxo prejudica o papel crucial dos rins na filtragem de resíduos e na regulação sanguínea, estabelecendo uma base para possíveis danos ao longo do tempo. Estudos científicos, como os publicados na Revista Brasileira de Hipertensão, demonstraram de maneira eficaz os efeitos adversos do tabagismo no fluxo sanguíneo e na função renal. Além disso, o tabagismo é um fator de risco bem estabelecido para a doença renal crônica DRC, uma condição marcada pela perda gradual da função renal, que pode progredir para a falência renal em estágio terminal. Associado a isso, o tabagismo tem sido relacionado ao aumento da proteinúria, uma condição caracterizada pelo excesso de proteína na urina, que serve como indicador precoce de danos nos rins e possíveis problemas renais. Outro ponto crítico é o consumo excessivo de álcool, representando riscos significativos para a saúde renal. Uma de suas principais consequências é o potencial desenvolvimento de pressão alta, ou hipertensão. Esse quadro é reconhecido como um fator de risco para doenças renais, pois danifica os delicados vasos sanguíneos nos rins, prejudicando sua eficiência de filtração. Os efeitos tóxicos diretos do álcool nos tecidos renais também são motivo de preocupação. A quebra metabólica do álcool no fígado gera subprodutos prejudiciais, como o acetaldeído, que podem impactar negativamente os rins. O sétimo é o sedentarismo. Além dos efeitos diretos na circulação sanguínea renal, a falta de exercício regular pode desencadear uma série de eventos prejudiciais à saúde dos rins. A redução no fluxo sanguíneo compromete a eficiência na filtragem, dificultando a remoção adequada de resíduos e toxinas. Essa sobrecarga nos órgãos pode levar a danos progressivos ao longo do tempo. O sedentarismo não apenas afeta a função renal diretamente, mas também é um precursor para o ganho de peso e a resistência à insulina. O aumento de peso está associado a um maior risco de desenvolvimento de diabetes, condição que, por sua vez, pode danificar os delicados vasos sanguíneos dos rins. A resistência à insulina, quando não controlada, pode desencadear um desequilíbrio metabólico, afetando negativamente a saúde renal. O exercício regular, por outro lado, não só promove a circulação sanguínea adequada para os rins, mas também auxilia na regulação do peso e da glicose no sangue. A prática constante de atividades físicas pode ajudar a reduzir a resistência à insulina, mitigando os riscos de diabetes e pressão alta, ambos fatores cruciais no desenvolvimento de complicações renais. É fundamental ressaltar que a adoção de um estilo de vida ativo e a incorporação de exercícios regulares não apenas fortalecem o corpo, mas também desempenham um papel vital na proteção e preservação da saúde dos rins, contribuindo para um funcionamento renal eficaz e reduzindo os riscos de complicações a longo prazo. O oitavo é ignorar infecções do trato urinário, que representam um perigo significativo para a saúde dos rins. Quando essas infecções não são tratadas, há o risco de que se espalhem dos órgãos urinários inferiores para os rins, resultando em uma condição mais grave conhecida como pielonefrite, uma infecção renal.
A falta de tratamento imediato pode causar danos substanciais aos rins, como destacado em pesquisas na Revista Brasileira de Hipertensão, que ressaltam a gravidade das complicações renais resultantes de ITUs não tratadas. Além disso, ITUs recorrentes e não tratadas podem evoluir para infecções renais crônicas, o que tem o potencial de causar cicatrizes nos tecidos renais ao longo do tempo. Essas cicatrizes prejudicam a capacidade dos rins de funcionar adequadamente, potencialmente levando ao desenvolvimento de doença renal crônica. Infecções persistentes também podem contribuir para condições como o refluxo vesicoureteral, onde a urina flui de volta da bexiga para os rins. Isso pode levar à hidronefrose, caracterizada pelo inchaço dos rins devido ao acúmulo de urina, impactando negativamente a função renal. Adicionalmente, ITUs não tratadas podem promover a formação de pedras nos rins, que têm o potencial de obstruir o trato urinário e causar danos aos rins ao bloquear o fluxo normal de urina. Portanto, é fundamental tratar prontamente as infecções do trato urinário para evitar complicações graves nos rins, preservando assim sua função e saúde a longo prazo. O nono é o consumo excessivo de cafeína. Um hábito comum na vida moderna pode ter um impacto considerável na saúde renal. Uma das suas consequências importantes é a desidratação, pois as propriedades diuréticas da cafeína aumentam a produção de urina, podendo levar à desidratação se consumida em excesso. Além disso, o consumo exagerado pode levar a picos temporários na pressão sanguínea e, embora isoladamente possam parecer inofensivos, a pressão alta crônica representa um risco significativo para a saúde dos rins. Associada a isso, a cafeína foi relacionada ao aumento do risco de formação de pedras nos rins. Certos compostos na cafeína, especialmente oxalatos, contribuem para o desenvolvimento dessas pedras, as quais podem obstruir o trato urinário, causar dor e prejudicar a função renal. Adicionalmente, o consumo excessivo de cafeína pode perturbar os padrões de sono, potencialmente levando à fadiga crônica e estresse. Embora não seja um efeito diretamente ligado aos rins, a baixa qualidade do sono pode impactar indiretamente sua saúde renal, comprometendo o bem-estar geral. Número 10. Comer alimentos processados. Sempre reforço essa ideia. Evite os alimentos processados e ultraprocessados. Opte por comida de verdade, aquela que você compra e prepara em casa. Os alimentos processados são grandes fontes de sódio e fósforo. Isso inclui também os refrigerantes, especialmente os à base de cola, que contêm quantidades consideráveis de ácido fosfórico. Esse composto enfraquece os ossos, aumentando o risco de osteoporose. Se você já tem problemas renais, precisará limitar o fósforo na sua dieta. Além disso, alguns estudos indicam que a alta ingestão de fósforo de alimentos processados por pessoas sem doença renal pode ser prejudicial aos rins. Evitar esses alimentos pode ser crucial para a saúde renal e geral. A opção por refeições caseiras, preparadas com ingredientes frescos, pode não só beneficiar seus rins, mas também contribuir para uma alimentação mais saudável e equilibrada. Número 11. Dormir pouco. A importância do sono vai muito além do descanso. Uma noite mal dormida tem efeitos profundos no corpo. Quando o sono é comprometido, o sistema nervoso interpreta isso como uma espécie de alerta, ativando o sistema simpático. Esse sistema entra em ação, liberando cortisol e adrenalina, preparando o corpo para o que parece ser uma situação de emergência. Esses hormônios não apenas afetam a sensação de fome, mas também alteram as escolhas alimentares. Noites mal dormidas muitas vezes despertam desejos por açúcar e alimentos menos saudáveis, como uma tentativa de obter uma fonte rápida de energia. Isso pode resultar em um aumento na fome e, consequentemente, impactar a pressão arterial e a frequência cardíaca.
Além disso, a falta de sono adequado pode representar um risco para os rins, tornando ainda mais crucial a priorização de uma boa noite de sono regularmente. Para resumir, abordamos 11 hábitos prejudiciais que podem silenciosamente afetar seus rins. A boa notícia é que algumas mudanças no estilo de vida podem proteger esses órgãos vitais, garantindo uma vida mais saudável. Mantenha-se bem hidratado, faça escolhas sábias e busque orientação de profissionais de saúde quando necessário. Seu corpo certamente agradecerá por isso. E agora, como prometido, é hora de revelar o presente especial que preparamos para todos vocês. Estamos oferecendo um e-book gratuito que explora os melhores alimentos para a saúde após os 50 anos. Este guia está repleto de dicas valiosas para uma vida saudável e vibrante. Para obter o seu e-book gratuito, basta clicar no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Lá, você encontrará todas as informações necessárias para começar a melhorar sua saúde hoje mesmo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Saúde Pop, faça isso agora para não perder nenhum de nossos conteúdos sobre saúde e bem-estar. Agradeço por assistir e nos vemos no próximo vídeo.